confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Atos 3, 13, nós vamos ler até o 15. Atos 3, 13 diz assim: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Matastes, tem algumas traduções que diz o autor da vida, né? Matastes, vamos ler de novo como autor aqui então. E matastes o autor da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, de que nós somos testemunhas. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Pai, de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te pedimos nessa hora, Senhor, fala conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, que o Senhor traga a direção que o Senhor quer dar à igreja, Pai. Senhor, que todos nós, Senhor, nos assentemos aos Teus pés, Pai, como filhos, como servos, como meninos aos Teus pés, Senhor, para aprender de Ti, que é manso e humilde. Ensina-nos, ó Mestre, ensina-nos a Tua Palavra, dá-nos a direção desse culto de oração, dá-nos a direção, Senhor, para orarmos, Pai, daqui a pouco, Pai. Senhor, nos dirija no Espírito, Senhor. Precisamos da Tua orientação, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Oh, Pai querido e santo, toma nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas e o rumo das nossas vidas, Senhor. Faz o que Te agrada, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amados, os irmãos podem se sentar. Esse é um discurso de Pedro, né? É um trecho do discurso de Pedro que ele faz ali quando acontece aquela cura do paralítico, né? Assim, o paralítico, o coxo, chega assim e pede uma moeda e ele fala assim: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. E todo o povo ficou admirado com aquilo, né? Viram aquele homem andando e sabiam que aquele homem era coxo. Ele estava há muitos anos ali pedinte, né? E aí Pedro faz esse discurso maravilhoso, né? Um discurso evangelístico, um discurso para judeus, para quem conhece o Antigo Testamento, né? E ele começa então a mostrar que aquele Cristo é o Cristo profetizado, é o Messias esperado, né? No capítulo 2, na descida do Espírito Santo, Pedro faz outro discurso, também maravilhoso, que ele vai mais fundo ainda nas profecias. Ele cita Joel, né? Ele fala assim do derramamento do Espírito, né? Que aqueles homens não estavam bêbados, porque eles, na verdade, ali havia se cumprido a profecia de Joel, né? Que Deus nos últimos dias derramaria o seu Espírito. Que os jovens profetizariam, que os velhos teriam sonhos, enfim, que haveria prodígios, maravilhas, né? Um discurso maravilhoso mesmo. Daí ele fala assim, no 23 diz assim: a este que foi entregue pelo determinado conselho a presciência de Deus,
tomando-vos, o crucificastes e matastes pela mão dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aí ele fala assim no 25, porque dele disse, eu estou no capítulo 2, tá, de Atos, amém? Atos 2, 25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Aqui Pedro falando de morte, irmãos, de morte. De aquele que está em Cristo, aquele que crê em Cristo, esse foi incluso na sua morte, e por isso também goza da sua ressurreição, da vida de ressurreição. Olha que maravilha, irmãos, que o apóstolo Pedro está falando aqui para eles. É muito além daquilo que eles imaginavam. Todo judeu sabia que se ele fosse fiel a Deus, Deus o abençoaria nessa terra. Mas agora Pedro está falando de uma herança muito superior, de uma vida superior, uma vida além dessa, da vida eterna com Deus, em Deus, de uma ressurreição que a morte não pode mais reter. Essa é a esperança daquele que crê no Senhor. Por isso que ele fala assim, há de repousar em esperança, ou seja, vai dormir, vai morrer em esperança. Aleluia. Pois não deixará minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. É uma profecia sobre Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós até hoje a sua sepultura. Ô, irmãos, olha essa frase, até hoje a sua sepultura, Davi e a sua sepultura. E nós sabemos que Davi é uma sombra do Messias, daquele que haveria de vir, o prometido. Davi está lá representando no Antigo Testamento aquele que haveria de vir. Só que o túmulo de Davi está até hoje. Se você for em Israel, um guia pode te levar ao túmulo de Davi. Não sabemos se é o original mesmo, mas o que tudo indica, né? Pelo menos dizem alguns lá que é o túmulo de Davi. E se não for aquele, Davi está em outro túmulo. Mas e o túmulo de Jesus? Está vazio. Aleluia. Está vazio. É disso que o apóstolo Pedro está falando, dando esse testemunho para aquelas pessoas que não conheciam o Senhor ainda, que o haviam crucificado, né? Que o haviam entregue, traído, como havia sido profetizado, mas que agora eles tinham a oportunidade de se arrepender e crer nessa vida, nessa morte e nessa ressurreição. Aleluia. Irmãos, por que eu estou falando disso hoje? Essa semana, na segunda-feira, isso mexeu um pouco comigo, sabe? Estava em casa à noite com a minha família, eram umas 9 e pouco da noite, 10 horas. A gente estava na sala, estávamos assistindo um programa em família, um programa de televisão bem de família mesmo, uma competição de vidraceiros, um negócio bem legal, bem interessante. Estávamos dando risada e tudo, quando de repente eu vejo passar pela janela da minha casa, e eu moro num condomínio, luzes assim de giroflex. E passando e de repente voltando assim, estacionando, a gente olhou pela janela e viu que era o SAMU. Né? E aquilo nos preocupou um pouco, né? Falou, olha, alguém está passando mal e tal, né? Mas a ambulância não estava, não parecia estar afoita, assim, né? Desesperado, nada assim, não parecia ser aquela urgência. A gente pensou, bom, tem muitas pessoas idosas que moram no nosso bloco, às vezes algum idoso passou mal e veio a ambulância aí, mas não deve ser nada, né? E muitos vizinhos saíram para ver e tal, e a gente decidiu não sair para ver, porque a gente não queria tumultuar mais. Falou, não vamos sair, quem precisa estar aí já está aí, né? Que é o socorro. E daí quando foi terça-feira,
uma vizinha nos chama e nos informa que a pessoa, o motivo daquela ocorrência era uma vizinha de cima, 2 andares para cima, que havia falecido. Ela teve um infarto fulminante. Morreu assim, muito rápido, foi fulminante assim, não teve como o socorro fazer alguma coisa. Eles tentaram fazer massagem cardíaca, colocaram desfibrilador e, enfim, disse que foi uma cena bem feia. Alguns vizinhos viram isso, né, tentando reanimar ela, fazendo respiração artificial, tudo. Não foi possível salvar a vida dessa senhora. E é uma senhora que nós conversávamos bastante. Nós tínhamos um certo contato com ela. E enfim, já tinha nos convidado para o aniversário da neta dela. Enfim, nós tínhamos algum contato, né? E aquilo choca um pouco, que é a pessoa que você conhece, né? E daí na própria terça-feira eu me encontrei com um morador no corredor ali, um irmão em Cristo, que inclusive é pastor. E daí ele veio comentando comigo, falou: olha, você viu que coisa? Nossa, como é que foi, né? Tal, de repente, assim. Ele falou: rapaz, sabia que fazia meia hora que eu tinha encontrado ela no corredor aqui. E de repente, meia hora depois, ela estava morta. Ela estava morta. Como pode, né? Como pode? Aí a esposa dele lembrou daquele versículo que diz assim que a vida do homem é um sopro. Né? É um sopro. E eu guardei aquilo no meu coração e fiquei meditando naquilo. Eu falei: é verdade. Como a gente pode acordar bem um dia, estar feliz, estar animado, estar fazendo nosso trabalho e as nossas atividades, e de repente ter um troço do coração e morrer, de repente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Você pode sair aqui na rua e ser atropelado por um carro. Né? Você está bem, com saúde, e de repente ser atropelado por um carro. Irmão, a verdade é que todos nós estamos sujeitos. Né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Um dia eu ouvi uma frase que nunca mais esqueci. Uma pregação, se não me falha a memória, do Paul Washer. Ele dizia assim, que cada lápide no cemitério, cada túmulo e cada lápide no cemitério é uma proclamação do juízo de Deus. Cada lápide no cemitério. É um anúncio, é uma proclamação que Deus vai julgar cada ser humano. Cada ser humano. É o que Pedro está nos dizendo aqui, que o túmulo de Davi está lá para todo mundo ver. Estava lá naquele tempo, para todo mundo ver. Todo mundo sabia que era o túmulo de Davi. Todo mundo ver. Mas Jesus ressuscitou e seu túmulo está vazio. E se estamos nele, escondidos estamos nele, e podemos experimentar da sua vida de ressurreição. E ainda que a nossa lápide também um dia esteja lá, nós não estaremos mais lá. Nós estaremos escondidos em Cristo. E é isso que ele fala, nossa vida escondida está em Cristo Jesus. Aleluia. Sim, irmãos, isso é verdade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Milhares, milhões de pessoas morrem todos os anos sem ouvir o Evangelho, sem conhecer o Senhor, sem ouvir dessa graça que hoje nós podemos ter acesso. E vou dizer mais para vocês, até nós que estamos em Cristo, um dia compareceremos diante do tribunal de Deus, todos nós, diante do tribunal de Cristo, e teremos que dar conta daquilo que fizemos e temos feito no corpo de Cristo, no corpo. Amém? Irmãos, não podemos adiar mais. Nós não sabemos quando será o nosso fim. Nós não temos esse poder de saber. A sua saúde pode estar perfeita, você pode fazer um exame e olhar lá o resultado e está perfeito. Eu digo para você,
Se Deus assim quiser, você não vive mais 1 minuto. Mais 1 minuto nessa terra. Cada um veja como edifica. Essa é uma mensagem evangelística, sim, mas é uma mensagem para nós hoje, de que podemos sim falharmos, podemos sim ser achados em falta, podemos sim ser achados como aqueles servos que estão espancando os seus conservos, podemos sim ser achados pelo Senhor como aqueles que não estão fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, obedecendo, amando, perdoando, louvando a Deus, com as suas vidas, com as suas atitudes. Ô Senhor. Irmãos, eu vejo muita gente preocupada com avivamento. Né? Desde que eu me converti, eu ouço falar de avivamento, porque está para vir um avivamento, e vem profecia, e vai ter avivamento, e não sei o que, é agora, e vai ter um avivamento. Eu digo para vocês, à luz da palavra, e o Senhor me condene se eu estiver falando algo errado. Eu afirmo categoricamente, baseado nesta palavra, isso não existe avivamento dessa forma. Não é porque você canta alto, porque você ora alto, porque você vem ao culto todos os dias. Não é isso que traz avivamento, irmãos. Só existe uma palavra para avivamento, só uma, irmãos. Só uma, e eu mostro para vocês na palavra. Uma palavra. Arrependimento. É só essa palavra que traz avivamento. A igreja de Laodiceia, e agora eu vou mostrar na palavra. Capítulo 3 de Apocalipse. Lembram da igreja de Laodiceia? Que era uma igreja que era nem fria nem quente, era uma igreja morna. Uma igreja morna. Né? E o Senhor fala, Ele usa o cotidiano daquelas pessoas. Porque dizem os historiadores que aquela água de Laodiceia ela saía morna. E a pessoa ia beber, uma pessoa estrangeira que estava lá, ia pegar a água da fonte lá para beber, e aquela água morna, e a pessoa sentia ânsia de vômito. Diz que aquela terra é assim, ela produz uma água termal, como se fosse uma água termal, assim. Então você vai na fonte, morrendo de sede, a hora que você pega a água ali, você vê aquela água deliciosa, maravilhosa, você vai tomar água pura. De repente aquela água está morna, e aquilo embrulha o teu estômago e você não consegue manter no estômago aquilo. Joga para fora. E Jesus compara isso, ele fala assim, você não é nem frio e nem quente. Os mornos eu vomitarei. Você é morno e os mornos eu vomitarei da minha boca. Sede, pois, zeloso e se arrepende. Tá vendo, irmãos? O problema deles era a falta de avivamento, irmãos. Falta de avivamento. E avivamento só vem... E a solução, o remédio para o avivamento, para a falta de avivamento, né? Não para o avivamento. Para a falta de avivamento é um só. É arrependimento. Talvez os irmãos que estão aqui hoje falem assim, me digam, mas o que eu tenho que me arrepender? Eu tenho procurado viver uma vida diante do Senhor. Tudo bem que eu não acerto sempre, eu erro, às vezes eu tropeço assim e tal, mas eu tenho procurado viver uma vida assim. Irmãos, olha a situação da igreja hoje. Se um não estiver bem, todos não estão bem. Essa que é a verdade. Temos que nos arrepender, irmãos. Arrepender por muitas vezes nos omitirmos. Nos arrepender porque muitas vezes não colocamos Jesus e a sua palavra como prioridade em nossas vidas. Nós até damos importância, mas não a devida importância. Não a devida importância. Jesus e a sua palavra tem que ser o alvo do nosso coração, irmãos. Tem que ser o nosso respirar. Tem que ser a motivação principal dos nossos pensamentos. Então, se isso ainda não é realidade na sua vida, e não é a realidade na minha, e eu digo para vocês que não é, infelizmente ainda não é a realidade da minha vida, queria que fosse, irmãos. Queria respirar Jesus o tempo todo. Eu queria, irmãos, como eu queria. E eu peço isso a Deus. Falo, Senhor, eu quero te desejar o tempo todo, Senhor. Eu não quero mais me distrair. Mas às vezes eu me pego distraído, essa que é a verdade. Às vezes, coisas que acontecem ainda me aborrecem. Coisas que acontecem que ainda às vezes tiram o meu foco em Deus.
Entende, irmãos? Só isso já é motivo suficiente para eu ter muito que me arrepender. Muito que me arrepender. Por Jesus ainda não ser totalmente o alvo da minha alma. Compreende, irmãos? E se isso acontecer com você, comigo, e realmente o Senhor te tomar dessa forma, e Ele ser o centro de tudo para você, Ele ganhar o teu coração nesse nível, você sabe o que vai acontecer com você e comigo nesse dia? Nós vamos chorar e nos arrependermos. Nos arrependermos. Fala assim, poxa, mas daí se o Senhor ganha todo o teu coração, por que você vai chorar e vai se arrepender? Porque isso ainda não é a realidade da igreja. Não é a realidade da igreja hoje, irmãos. Jeremias chorava. Ele olhava e via Jerusalém sendo destruída, ele olhava de longe. Dizem, né, que Jeremias estava numa caverna e ele chorava assim, se lamentava nas lamentações de Jeremias. E ele falava assim, ele se lamentava diante do Senhor e falava assim, Senhor, as pedras estão esparramadas pelas esquinas. Se referindo à destruição do templo. As pedras estão esparramadas pelas esquinas. Irmãos, o que nós vemos hoje na realidade da igreja? As pedras estão esparramadas pelas esquinas. Cadê a unidade, irmãos? O Senhor disse que se nós fôssemos um, então o mundo veria. Veria quem? Veria Ele. Veria que Ele nos amou, que nós amamos Ele. Mas se fôssemos, tinha essa condição, se fôssemos um, como Ele e o Pai é um. Vocês compreendem? Então, enquanto não formos um de fato, em realidade, nós temos muito ainda o que se arrepender, irmão. Muito. Não só se arrepender, se lamentar e chorar. Gemer no Espírito. Gemer. Nos contristar, irmãos. Irmãos, que o Senhor nos livre de uma vida fútil, que o Senhor nos livre das nossas vaidades. Não temos mais tempo, irmão. Não temos mais tempo. Que o Senhor traga um avivamento legítimo no nosso meio, irmão. Não de pular, de gritar, de rolar, nada disso, irmão. Mas o avivamento está aqui dentro. Uma vida real, uma experiência real com Deus. Onde Deus está gemendo dentro de você. Gemendo. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis dentro de você. E Ele geme pelas almas perdidas. Por aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho. Por aqueles que se afastaram do Evangelho. Irmãos. Pelas pessoas pobres que tem lá na África, que tem lá na Ásia, que nunca ouviram falar de Jesus. O Espírito Santo está gemendo, irmão. Gemendo. Aleluia. Irmãos, cada lápide, cada túmulo proclama o juízo de Deus. O homem que pecar certamente morrerá. A alma que pecar certamente morrerá. Em Ezequiel diz assim, né? A alma que pecar certamente, esta certamente morrerá. Quantos têm morrido no pecado? Irmãos, não estou aqui para dizer se essa senhora que eu gostava tanto está com o Senhor ou se ela foi para o inferno. Não estou aqui para definir isso. Não cabe a mim. Isso é com o Senhor, é o juízo de Deus. Mas eu tenho certeza. Uma coisa eu posso dizer. Que o centro da vida dela tinha outras coisas além do Senhor. Talvez até tivesse o Senhor, mas tinha outras coisas também. Ela era uma pessoa muito preocupada, que tinha que fazer isso, fazer aquilo e tal, sempre preocupada com que as pessoas iriam, sem ficar incomodada com alguma atitude dela ou da neta dela, entende? Sempre preocupada com coisas do cotidiano, entende? E com certeza, irmãos, Cristo não foi plenamente formado nela, isso eu posso dizer. Como ainda não foi formado em nós, irmão. Cristo não foi formado ainda em nós. Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo precisa nascer de fato, irmão, na igreja. Nascer de fato.
Vida de igreja, olha o que eu vou dizer aqui, guarda isso no teu coração, irmão. Vida de igreja não se resume à tua vida pessoal com Deus. Não é só você e Deus no seu quarto. Se você tem uma vida com Deus particular, glória a Deus por isso, isso é maravilhoso. Mas não se resume a isso, não se limita a isso. Vida com Deus também passa pela vida com Deus no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. E o que acontece no corpo de Cristo, isso influencia e mexe diretamente com você e comigo. Diretamente. O que acontece com o outro, a dor do outro também é minha dor. O erro do outro também é o meu erro. E a alegria do outro também tem que ser a minha alegria. Jesus falou, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Tá vendo? Vida corporativa. O Senhor nos chama para essa vida corporativa. Amém? Glória a Deus. Se Amém. confessarmos os nossos pecados,